Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E o assunto de hoje, que eu conto inclusive com a sua participação, é porque os carros atuais, pelo menos essa impressão que a gente tem, amassam mais facilmente do que os mais antigos. Ricardo Barbosa, você tem uma explicação para isso? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade, eles amassam bem mais, né? Os carros antigamente, Fernanda, eles eram mais resistentes em matéria de dureza. Todo o carro antigo, ele tinha o mesmo tipo de aço, para que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho sobre o tema de hoje. Depois de muitos estudos, a carroceria dos carros sofreu várias evoluções tecnológicas na confecção da sua estrutura. Tem alguns vídeos até rolando aí nas redes sociais que mostram as batidas entre alguns carros. Uma delas é um Dodge Dart da década de 70, que reflete exatamente o que nós estamos conversando. O carro que bateu atrás do Dodge Dart acabou com a dianteira e o Dodge nem amassou. O outro é um Opala, uma colisão de traseiro também, e que nada sofreu, só quebrou uma lanterna. Já o Chevrolet Spin danificou muito a frente do carro. Então, isso aí é uma verdade e nós vamos explicar por que o carro de hoje em dia amassa mais, ok, Fernando? Sim, o que mudou, né? O que mudou? Falando lá de trás, para que os ouvintes entendam essa conjuntura como um todo, alguns carros, nossos parentes de mais idade, Fernanda, falavam bem assim, os carros de antigamente eram melhores, eles aguentavam mais pancadas. Outra coisa que eles falavam era o seguinte, não existe mais carro como antigamente. Nossos carros eram um tanque de guerra. Eles falavam mais ou menos assim. Só que tem um problema oculto. Esse carro da década de 60, 70 e 80, Fernando, eram carros muito resistentes. Em uma colisão mais forte, o condutor sofria o maior impacto. A estrutura desses carros antigos, eles eram feitos com aço muito resistente. Em uma colisão de pequena monta, nada sofria, beleza, tudo jóia. Mas em uma colisão mais forte, o impacto era tão prejudicial para o carro e para o condutor, que o carro empenava, ele torcia. Eu mesmo peguei vários carros aqui empenados, torcidos, com a forte colisão, né? Então o impacto ia direto para o corpo do condutor e do passageiro. Em alguns casos, Fernando, o motorista era projetado para fora do carro pelo para-brisa, de tão forte o impacto. Naquela época também o cinto era de 2 pontas só, não era esse cinto de 3 pontas e tal, não tinha aquela regulagem, ele não travava. E aí, o que mudou para esses carros mais novos, voltando na sua pergunta inicial? De lá para cá, houve muito estudo e inovação de tecnologia, principalmente no cockpit, no lugar onde fica o motorista e o passageiro. Aí o que acontece? A segurança passou a ser um fator primordial. O airbag, o cinto de 3 pontas, foram inovações que salvaram muitas vidas. E aí os carros de hoje, eles amassam mais do que os de antigamente. Alguns clientes falam que os carros desmancham, mas isso é chamado de zona de deformação programável. Isso faz parte de um estudo dos carros. O carro foi projetado para ter essa zona de deformação, para que o condutor, quando sofrer esse impacto, Fernanda, a colisão não machuque tanto o passageiro e nem o motorista. Essas deformações, elas são responsáveis para dissipar a energia da condução e automaticamente diminuir o impacto. E aí, o que acontece? Para o ouvinte entender um pouquinho melhor, o monobloco de um carro tem diferentes tipos de aço. Agora que vem a explicação correta. O aço pode amassar mais em um ponto e menos em outro ponto. Isso é, ele pode colapsar, ele pode quebrar num ponto, ele está pronto para quebrar realmente, e outros não. Então, no caso das longarinas, que todo mundo conhece, aquelas que vão na traseira, na dianteira, tem a longarina da direita, perto da caixa de roda e da esquerda também, por exemplo, elas são peças que devem resistir ao impacto. Da mesma forma, o assoalho, que é composto de um aço mais resistente. Já uma batida lateral, ela precisa também resistir ao impacto. Você sabe aquela coluna que fica no meio das duas portas? Aquela coluna ali, ela tem uma composição de aço muito resistente. Ela leva 3 tipos de aço ali. Inclusive um aço extremamente resistente, você pode sofrer uma colisão lateral e ela tem que resistir para não te trazer tanto dano, até mesmo a morte.
tá certo? Agora, o aço mais macio deve se deformar. Geralmente ele fica onde, Ricardo? Nas partes traseiras e dianteiras, onde geralmente o carro vai sofrer aquelas colisõezinhas de batida de traseira e dianteira. E aí, uma coisa interessante, Fernando, eu aproveito para lembrar que os para-choques de hoje também têm essa tecnologia aplicada. Eles são retráteis. Em uma colisão pequena, ele amassa o painel, amassa o para-choque e volta para o estado normal. E aí uma curiosidade, eu tenho recebido vários clientes aqui na oficina que sofrem de pequenas colisões em pequenas velocidades, em baixas velocidades. E ele chega à nossa empresa falando, Ricardo, foi uma batidinha pequena, nem saltei do carro, nem peguei o telefone de quem bateu. Aí quando ele chega em casa, sabe o que acontece? Ele vai abrir o porta-mala e o porta-mala está amassado. Todo para dentro, né? Entrou tudo. E olha se ele conseguir abrir esse porta-mala, né? Justamente. Então aproveito para deixar aqui uma dica. Uma pequena batida, uma colisão por carros mais novos, salte do carro, abra a tampa traseira, verifique, levante ali o forro do step, veja como é que está a tampa traseira, se está fechando bem, né? Agora, claro, tem que ter cuidado, Fernando, para não ser de noite e numa rua sem movimento. Não dá para fazer isso, porque tem que você bate assim, é um assalto, aquela coisa toda. Mas numa cidade assim, movimentada, num lugar com muito movimento, tem que saltar para olhar, porque realmente ali ele se deforma, porque ele foi feito para isso. O para-choque, que é todo de plástico, ele bate, empurra o painel traseiro, o assoalho, mas depois ele volta para o estado quase que normal. E a pessoa, às vezes, não observando com detalhes, vai achar que não aconteceu nada com a batida. O Johnson está acrescentando aqui, né, que os carros de antigamente enferrujavam mais que os de hoje. Hoje os carros não enferrujam mais, porque as chapas elas são todas preparadas. Quando você, na composição do carro em fábrica, ele é submerso em um tanque, onde ele é todo preparado, a chapa ela já vem com toda um sistema de preparação para que ela não enferruje. Então a dificuldade de um carro hoje enferrujar é muito difícil. Fora que a tinta também é uma tinta especial, hoje ela leva algumas camadas, ela tem uma micragem maior e aí em cima disso ainda tem um verniz que protege dos raios UV e protege todo tipo de corrosão. Então, hoje o carro ele é mais seguro. Se você me perguntar, Ricardo, o carro de hoje ele é mais seguro? Sim, ele é muito mais seguro. Foi feito até um estudo, Fernando, nos Estados Unidos, que eles pegaram o carro de 97 a 2007 e observaram 100 mil carros e viram que a taxa de mortalidade foi de 17,8 em batidas. E depois ele comparou os carros depois de 2017 e viu que a cada 100 mil carros a taxa caiu para 10%. Então, realmente, os carros de hoje, o cockpit, aquela estrutura onde ficam o passageiro e o motorista, ela está mais preparada no caso de uma colisão, no caso de um tombamento, uma batida mais forte, ela está preparada para resistir ao impacto. Muito obrigada, hein? Até próxima segunda, hein? E é isso aí, Fernando. E alguém perdeu a parte do programa, é só ir lá no podcast Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa, e vai ouvir todo esse programa na íntegra. Certo, Fernanda? Certíssimo. Pode Forte baixar abraço, e ouvir quando quiser. Maravilha. Forte abraço a todos. Até semana que vem.